comprou a base na cor errada, ela fica muito amarelada, muito rosada, muito alaranjada, não consegue utilizar a base do jeito correto? Então, essa série de vídeo é pra vocês, porque eu vou ensinar como ajustar o subtom da base de vocês. Na verdade, eu vou falar sobre neutralização. E claro, trabalhando o bom e velho círculo cromático, vou explicar sobre neutralização dos 3 subtons de base que a gente mais tem em comum no mercado, que são a amarelada, a rosada ou a avermelhada e a alaranjada. Nesse primeiro vídeo eu expliquei só da base amarelada, mas terão outros vídeos da neutralização dos outros 2 tons. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Lembrando, lá na parte de teoria da colorimetria, eu já falei lá no vídeo de círculo cromático que tem aqui no IGTV. Expliquei na live que eu fiz aqui no Instagram, que eu deixei salva lá no meu canal no YouTube, como você faz para identificar o seu subtom de pele. Então, se você quiser entender um pouquinho melhor isso, eu indico que você assista esses 2 vídeos para poder se contextualizar no que eu vou falar aqui. Lembrando que a cor de base que imita a nossa cor de pele, ela é formada a princípio por 3 cores: amarelo, vermelho e azul. Na prática, o azul é substituído pela cor preta por uma questão de economia. A cor preta é mais fácil de ser encontrada na natureza, é mais barata e no fim das contas chega no resultado amarronzado, bege, que é a cor da pele. Acho importante dar essa informação para vocês. Eu vou trabalhar na hipótese de que as bases são feitas como é na teoria das cores, com as 3 cores primárias. E é assim que a gente trabalha o jogo de cor para poder fazer mudanças no subtom. E o que é neutralizar subtom de base? É deixá-lo mais parecido com uma cor marrom, uma cor bege, se a gente estiver falando de uma base clara. É tirar esse aspecto avermelhado, alaranjado, amarelado e deixar ela numa cor mais neutra. Nem sempre só a neutralização ou a neutralização em si que vai ser necessária para que você corrija a sua base. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma base amarelada e o seu subtom é rosado. Você precisa transformar essa base que é amarelada numa base de subtom rosado. Só neutralizar não vai resolver. Por quê? Porque neutralizar uma base amarelada é olhar para o círculo cromático a cor oposta do amarelo. Então, se a sua base é amarelada, a cor oposta dela é o violeta. Então, você, para neutralizar esse subtom, vai acrescentar um corretor roxo, um corretor lilás, dependendo da altura de tom dessa sua base. Só que você precisa levar ela pro rosado. Então, além de neutralizar a sua base, você vai precisar ainda depois colocar um pouco de rosa, vermelho, dependendo da altura de tom, para que você chegue com a sua base nesse subtom. Mas, Bárbara, se eu preciso de vermelho para ficar com a base rosada, por que eu não posso acrescentar ele direto na base? Pela teoria das cores. Se eu tenho uma base amarelada e eu acrescento rosa, vermelho nela, eu vou tornar ela alaranjada. Então, não é simplesmente adicionar a cor que você precisa. Muitas vezes você vai precisar neutralizar antes para depois acrescentar uma segunda cor. Então, o que eu vou ensinar aqui é apenas a neutralização. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar a neutralização de bases amareladas. Como eu já adiantei aqui, para a gente fazer neutralização de bases amareladas, a gente vem no círculo cromático e olha a cor oposta, que é o violeta. Como eu tenho uma pele clara, a minha base vai ser clara, ela tem adição de branco nela, eu também preciso trabalhar com um corretor que seja claro, que tenha adição de branco. Então, quando eu venho pro outro lado do círculo e eu olho aqui no violeta, a segunda cor é a com adição de branco, é a que a gente chama de lilás. Então, pra mim, eu vou usar um corretor lilás. Eu vou fazer a neutralização dessa base da Natura Aquarela, essa cor é a Claro 2. E ela fica bem amarelada pra mim. Como eu vou fazer? Metade do rosto eu vou aplicar ela normal e na outra metade eu vou fazer a neutralização pra vocês verem. Ó, dá pra ver, né, a diferença dela pro meu pescoço, pra esse lado do rosto, como é que ela realmente me deixa bem amarelada. E agora, nesse lado, eu vou fazer a neutralização dessa mesma base. Você tem 2 opções. Você pode misturar o corretor junto com a base para neutralizar e passar no rosto, ou fazer como eu prefiro fazer, que é fazer a neutralização direto no rosto, e eu vou explicar por quê. Os nossos olhos, ele é muito adaptável e ele pode nos enganar na plaquinha. Você coloca um pouquinho de lilás, mistura e fala, ainda tá muito amarela. Coloca mais um pouquinho de lilás,
eu acho que ainda tá amarela. Na hora que você coloca no rosto, a base já tá roxa, porque a base, ela dá uma modificada entre a cor que tá na placa e a cor que tá no nosso rosto. Isso não é só pela oxidação, isso é uma questão da percepção do nosso olhar, de que a nossa pele vai se fundir, vai misturar a coloração dela com a coloração da base. Então, quando é para se fazer correção, assim como a gente testa a base no rosto, eu prefiro fazer essa neutralização já direto no rosto, porque eu consigo dosar a quantidade de corretor que eu vou usar ou não. Então, coloquei aqui de novo a base na placa e já tô com o corretor lilás aqui do lado. E aí, eu vou fazer a aplicação aqui junto com vocês. Eu pego o lilás e eu vou aos poucos, porque assim, ele tem a capacidade de mudar, tá vendo, ó? De cor muito rápido. E se eu tiver colocado muito, eu volto na base. Olha como que ela já se adaptou à minha cor de pele. Só com esse pouquinho de lilás. E vejam só, base amarelada, base neutralizada. E a neutralização aqui nesse caso pra mim já foi suficiente. Consegue perceber que ela tá bem próxima da minha coloração de pescoço? Então aqui nesse caso pra mim a neutralização já foi suficiente pra corrigir esse subtom muito amarelado dessa base. Agora eu vou fazer uma demonstração com uma base um pouco mais escura. Aqui eu tenho essa cor mel claro, ela é bem amarela, ela tá aqui numa pele de tom médio. Para vocês entenderem que eu não posso fazer a correção do subtom dela com o mesmo corretor que eu fiz com a minha base. Vou fazer mais duas demonstrações. Fazendo um corretor roxo e com esse corretor lilás, para vocês verem que a gente não deve usar o mesmo corretor para bases claras, médias e escuras. A gente tem que seguir a mesma tonalidade do corretor para a mesma tonalidade da base. Aqui a base, ó. Coloquei 3 swatches delas para a gente poder fazer a comparação. E aqui eu vou colocar o lilás, que sobrou da minha plaquinha. Reparem que ele tá ficando menos amarelo, mas ao mesmo tempo ele também tá ficando mais clarinho. Tá vendo que tá clareando a base? Por causa da presença do branco que tem nesse corretor. Eu até baixei um pouco o amarelo, mas eu também deixei essa base mais clara. É por isso que dá essa sensação, inclusive, que ela tá um pouco acinzentada quando eu comparo ela com a original. Eu não tenho corretor roxo aqui pronto. Eu tenho aqui esses fluidos de airbrush da Catharine Hill, pigmentos usados para poder fazer base. E eu vou usar ele aqui para fazer o roxo. Vermelho mais azul dá roxo. Olha só, eu fiz um roxo aqui e ele tá muito intenso para essa tonalidade de base. Então eu vou colocar um pouquinho de branco, também da Catharine Hill, é da mesma linha. Esse aqui já é suficiente. Tá vendo que, em comparação a esse roxo é bem mais claro, bem mais escuro, mas ainda ele é mais claro do que esse. Então, é essa mesma lógica que a gente precisa trabalhar. A intensidade do corretor tem que acompanhar a intensidade da base, porque senão, além do subtom, a gente vai mudar também o tom dela. Vou passar esse roxo aqui, ó, que eu fiz agora. Veja que essa daqui, ó, já tá quase seca, ela já ficou mais acinzentada. E essa aqui já ficou uma cor mais amarronzada, né? Essa daqui ainda parece até mais amarelada do que essa agora. Então, é essa a importância da gente escolher a tonalidade do corretor certa para a tonalidade da base. Como vocês viram aí, para neutralizar uma base de subtom amarelado, a gente vai utilizar a roda de cores e olhar a cor complementar, lilás ou roxo, dependendo da altura de tom da sua base. No próximo vídeo eu vou trazer a neutralização de base rosada e avermelhada. E nele eu explico a diferença dessas duas nomenclaturas que a gente tem no mercado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curte pra saber que você gostou e compartilha com o máximo de pessoas, porque esse é um conteúdo que eu acho que é de utilidade pública. Quem gosta de maquiagem precisa saber. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!